como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Nem as estrelas do céu contariam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu contariam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu contariam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu contariam o teu amor sem fim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. A voz que acalmou os mares me chama para andar, me chama para andar. Me deu um novo nome, um coração capaz de amar, um coração capaz de amar. me chama para andar.
E aí galera, tudo bem? Espero que a semana de vocês tenha sido uma semana abençoada. Nós vamos continuar com a sequência de estudos a respeito do Sermão do Monte. Nós estávamos falando semana passada a respeito de divórcio, adultério, e hoje a gente vai entrar em mais alguns aspectos que falam sobre o capítulo 5. Queria chamar aqui o Mastras, o Matheus e hoje o João também, com uma participação. Mas, bom que vocês estão aqui. Belezinha? Tudo bem com vocês? Tranquilo? Opa, beleza. Trouxemos um cafezinho para alegrar a vida. Se você quiser, pega o seu, vai lá. Você não vai ter tempo para isso, mas você vai ouvindo, leva o seu celular e a gente vai falando, você vai fazendo seu café, beleza? Bom, vamos orar antes da gente começar? Senhor, obrigado por mais uma semana, obrigado por esse tempo. Eu quero te louvar, Senhor, pela palavra que está sendo lançada e que essa palavra, Deus, ela cumpra com eficácia tudo o que ela veio para fazer, Senhor. Que a tua palavra não volte vazia, mas ela, Senhor, encontre lugar e dê fruto no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, como nós falamos nas semanas anteriores, a gente vem tratando já a respeito do Sermão do Monte e eu quero só dar continuidade. Nós vamos continuar de onde nós paramos na semana passada e está lá no capítulo 5 de Mateus, no versículo 33. Jesus dizendo: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso vem do maligno. Jesus está falando no Sermão do Monte que a legislação, na verdade, né, do cidadão dos céus, dos salvos, dos eleitos em Cristo. E aqui tem muito a ver com a questão do caráter também, né? Porque essa questão do juramento em si, Deus está trazendo, tipo, tem muita gente que jura por causa de qualquer coisa. Não, eu juro isso, não, eu juro aquilo, não, eu juro aquilo outro. Só que na verdade Jesus fala aqui que não é para jurar por Israel, porque é a cidade, por Jerusalém, né? Porque é a cidade do grande rei. Sim. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode mudar uma cor do fio, você não sabe quantos fios tem. Não jure pelo céu, não jure pelo... A verdade é que todo juramento que for feito, na verdade, Deus está por trás de tudo, né? Então seja o cristão seu sim, sim, não, não. E para o cristão acho que não convém essa questão do julgamento em si, porque Deus está por trás de todas as coisas, né? Então, eu jurar por qualquer coisa que eu jure, Deus está sustentando isso por trás. Hoje, quando a gente usa, até no nosso dia a dia, quando a gente, entre aspas, dizer, usa esse recurso de fazer um juramento, a gente está meio que utilizando isso como uma espécie de chancela para dizer que aquilo que eu estou prometendo eu vou cumprir, né? Então, tipo, eu juro por alguma coisa porque isso vai dar credibilidade ao meu juramento, né? Ao que eu estou prometendo, ao compromisso que eu estou fazendo. Só que é interessante porque a gente pode até pensar que é necessário fazer esse tipo de juramento porque o homem eventualmente ele não cumpre o que ele promete. E o que eu vejo aqui é que tem esse ensinamento de que o cristão ele é chamado a honrar sua palavra. Então, se eu digo que eu vou fazer alguma coisa, eu devo fazer isso, eu devo cumprir com aquilo que eu prometi. Tanto que no final ele termina dizendo, né, que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Simples assim, não precisa sair jurando por tudo. Ou seja, isso nos mostra que se a gente vivesse de maneira íntegra, no sentido de que eu sempre cumprisse com o que eu falo, eu não ia nem ter necessidade de fazer juramento. E aí as pessoas usam esse tipo de recurso e tal. Mas a gente é chamado a viver uma vida íntegra em que a gente simplesmente fala. E os cristãos deveriam ter esse reconhecimento, né? Não, ele falou, tá falado, não precisa ficar. E eu acho que é uma questão bem, assim, profunda. E ao mesmo tempo, às vezes a gente como cristão leva e vive uma vida de superficialidade, né? Porque quando eu digo para uma pessoa, por exemplo, vamos dizer no Arts, né? A pessoa vai e pede uma oração e aí você diz, não, eu vou orar por você e tudo. E aí você não ora, ou senão alguém faz um convite, aquele famoso, não, eu vou ver e te aviso, né?
quando a gente não cumpre com a palavra de dar a resposta, de orar pela pessoa, quando a gente não cumpre com o que a gente falou, a gente também está quebrando o que Jesus está dizendo aqui em relação a um falso juramento, porque é uma falsa palavra. É uma palavra onde eu não houve o cumprimento, né? Eu dei com a minha palavra e eu não cumpri. E a gente, como um cristão, de uma maneira prática, né? A gente precisa honrar com a nossa palavra, né? Eu vejo essa questão do juramento muito ligado com a questão da honestidade. Porque eu entendo que Jesus é a verdade, então eu tenho que cumprir com o meu juramento. Eu tenho que ser honesto com aquilo que eu prometo. Que nem falou, eu não preciso prometer o Deus, a terra, pelos céus. Basta sim, não. Então é a minha honestidade em relação a cumprir aquilo. De ser verdadeiro com os meus juramentos, ter a minha palavra e honrar a ele. Sim. Honrá-los. Sim, eu vejo essas duas aplicações, tipo, quando eu preciso jurar sobre algo passado, tipo assim, algo que aconteceu, daí eu quero jurar, é porque geralmente a gente mente. Então quando eu quero dizer que eu tô falando é verdadeiro, eu juro. Sim. E a gente também tem essa tendência a falar sobre o futuro. Não, tipo assim, eu juro que eu vou cumprir isso. E aí, tipo assim, mentira, não precisa nem falar que é pecado, né, tipo a questão. E sobre o futuro, eu também vejo aqui, que tem a ver com o ensino da Bíblia, que a gente não pode orar sobre o futuro, a gente não sabe. Tem até aquele texto, eu tentei procurar que agora não achei, em que, não sei quem que fala lá, que, não, tipo assim, não digam que amanhã vocês vão fazer tal e tal coisa, porque vocês não sabem se vocês vão estar vivos, né? Se Deus quiser, amanhã nós faremos tal coisa, né? Então, de um lado a gente é levado, ou vamos dizer, incentivado a falar a verdade e cumprir com isso, e de outra maneira não sair jurando achando que a gente tem controle das coisas, né? Que eu posso jurar pelas coisas como se eu tenho certeza que elas vão acontecer. Eu não sei, né? A gente não sabe, né? Essa questão dos juramentos, ela é séria. Eu concordo com tudo que vocês disseram. E é engraçado que, puxando historicamente o negócio, os caras tinham que ter algo para validar a sua palavra, né? Não tinha... Hoje nós temos cartório, a gente tem contratos em que a gente assina um contrato, reconhece, é como se você estivesse dando uma garantia de que se você não cumprir, você vai sofrer alguma penalização, né? E quando Jesus fala assim, olha, vocês não precisam jurar por nada. Vocês ouviram o que foi dito, né? Até essa expressão, ela é uma expressão bem bacana. Porque vocês ouviram o que foi dito, diz respeito àquilo que era praticado. E era para ser praticado, porque não tinha uma outra maneira de se fazer, a não ser daquele jeito. E daí Jesus vem e ele coloca, ele ressignifica essa questão do juramento com a questão da verdade. De você cumprir exatamente aquilo que você disse. Que tem a ver com o caráter, tem a ver com a disposição do discípulo de ser como Cristo, de ser seguidor de Jesus. Porque o Sermão da Montanha, você vai ouvir isso todas as vezes, o Sermão da Montanha é para cristão, discípulo. Jesus está dizendo para os discípulos isso. Ele está trazendo um novo ensino. Então, quando ele fala assim, seja o seu sim, sim e o seu não, não, e o que passar disso? O que é passar disso, se não ser a dúvida, se não ser o transitar entre um e outro? Vem do maligno, porque o nosso Senhor é firme e constante. Ele zela pelo cumprimento da palavra dele, ele cumpre aquilo que ele fala. Então, eu acho que essa questão dos juramentos, ele tem a ver com a formatação de um caráter, de você cumprir com aquilo que você fala, sem você ter que dar nada em garantia, a não ser a tua palavra. Imagina se hoje, no mundo de hoje que nós vivemos, as empresas usassem um slogan e colocassem cristãos para fazer a propaganda de que o seu produto é autêntico e verdadeiro. Por exemplo, assim, não, olha, esse cara aqui é um cristão e ele atesta que o meu produto é autêntico. Cara, seria usar a palavra do cristão como base de verdade. Que era isso que Jesus está falando, olha, que a tua palavra seja sim. Se o seu sim é sim, cumpra-se o sim. Não, se o seu não é não, cumpra-se o não. O que passar disso, ele vem do maligno. Então, traz isso mais para um senso de responsabilidade, eu entendo, do que a irresponsabilidade dos juramentos falsos, que ocorriam demais, né? Porque o cara jurava por qualquer coisa dele, mas eu não tenho como, porque isso aí foi um juramento que eu não fiz. E aí, sabe quando você fala pra alguém e você, cruza os dedos, né? Tava com o dedo cruzado, esse tipo de brincadeira não rola mais com o discípulo de Jesus, para nós. Isso diz respeito à integridade, né? O cristão, ele precisa viver de uma maneira íntegra, de uma maneira reta, de uma maneira justa. E não tem como você viver com integridade sem você cumprir
com a sua palavra, assim, você honrar aquilo que está sendo dito, né? Agora eu gostaria de abrir um parênteses, se vocês me permitem, sobre essa questão aqui de não jurar por Jerusalém ou em direção a Jerusalém, né? Porque é a cidade do grande rei, né? O Brasil foi discipulado por uma linha dispensacionalista que ela exclui Israel do plano de Deus. E aí ela diz que o Israel de Deus agora é a igreja, que nós somos Israel de Deus. E aí ela pega todas as bênçãos que diz respeito a Israel étnico, né, a etnia dos judeus, e abraça para si. E aí todo juízo e maldição contra os judeus, essa linha simplesmente coloca de lado. Então ela não abraça também o que vem como juízo. E é interessante porque esse texto aqui, ele dá uma desmistificada nisso, né? Porque é o próprio Jesus dizendo, olha, Jerusalém é a cidade do grande rei. Ele está falando sobre a legislação do reino. Então é Jesus dizendo, olha, essa cidade aqui, ela pertence ao rei dos reis. Ele vai voltar, daqui a pouco eu vou vir aqui, eu vou chegar aqui, eu vou sentar aqui e eu vou governar as nações a partir de Jerusalém, a partir de Israel. Então as promessas que são para a etnia de Israel, que são para os judeus, é para os judeus, né? E é claro que a gente fomos enxertados na oliveira verdadeira, né? Fomos enxertados no plano da promessa, né? Também temos bênçãos a receber. Mas eu acho legal abrir esse parênteses e trazer isso, porque tem essa mistificação, né? O Brasil foi discipulado em cima de uma linha teológica que tira Israel do plano, né? Interessante, a gente precisa analisar e ver que a cidade tem dono. Exato. Então, isso para eles fazia muito sentido. Para nós, talvez hoje, nós não temos a prática que eles tinham, né? Dessa questão do juramento direcionado a isso, porque quando eles juravam por Jerusalém, era algo muito sério, né? Eles colocavam tudo em risco, porque eles estavam jurando sobre algo que não era nem possível ser jurado. E Jesus vem então e ressignifica isso. Então, para que fique bem claro para nós essa questão do juramento, nós como discípulos, nós como cidadãos do reino de Deus, nós temos que entender que o que vale é a nossa postura de palavra, o que vale é o nosso caráter, o que vale é a integridade do nosso coração. O que o Senhor espera nos discipulando e nos ensinando é que o nosso sim seja um sim genuíno e que o nosso não também seja um não genuíno. Não que a gente fique como uma pessoa de dupla palavra, que não se pode contar, não se pode confiar. E que nós, como cristãos e filhos de Deus, possamos entender o nosso lugar dentro do mundo. Porque nós temos uma função, a igreja ela é a balança que ainda segura e sustenta a terra. Eu acredito nisso, não sei se vocês pensam assim como eu. Mas a igreja ela sustenta porque senão o mundo estaria no completo caos. Cada um lutando por si e seja o que Deus quiser. Mas nós temos que fazer valer o nosso papel dentro do mundo sendo exemplo nisso. Exemplo no seu trabalho, exemplo na tua escola, faculdade, exemplo na tua casa, exemplo na tua família, exemplo de pessoa que tem uma palavra a cumprir. Tá bom? Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Esse pequeno trecho aqui, intitulado, pelo menos na minha Bíblia, não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está intitulado como A Vingança. E aí? Vingança na Bíblia? A vingança não é algo ruim, cara. Só que a vingança pertence ao Senhor. Eita glória! Esse é o ponto da questão, né? Quando a gente tem uma... Deus é o vingador. É o vingador agora. Quando a gente fala sobre vingança, a gente tem a nossa concepção de vingança, né? De você devolver na mesma moeda. Só que a gente teria um problema, porque nós somos pecadores também. Então, pelo fato de nós sermos pecadores, da mesma maneira que nenhum homem
poderia ter morrido pelos nossos pecados, qualquer outro homem, pelo fato de também ser pecador, ou seja, ele não poderia se transformar ali em um instrumento de justiça, né, na cruz. Só Jesus, porque ele não cometeu pecado. Da mesma maneira, nós também não podemos executar a justiça, porque nós também somos pecadores. Ou seja, se eu quiser executar a justiça sobre você, eu também tenho uma justiça que deve ser executada contra mim. Entende? Então, nesse sentido, nenhum de nós tem nem o direito, assim dizer, de poder exercer juízo. Só que a Bíblia revela Deus, né, como o justo juiz. Então, a gente sabe que um dia Deus vai exercer juízo sobre tudo isso. Exatamente. Nesse sentido que você pode chamar de vingança e tal, mas não nesse sentido de né, que a gente entende. Né, no sentido de que um dia Deus ele de fato vai realizar juízo sobre tudo. E aqui na Terra a gente não tem esse direito, mas a gente entende que um dia isso vai ser realizado. Sim. Tem um texto, Salmos 94, eu achei legal. O salmista ele começa assim: Ó Eterno, Senhor da vindicação, Deus vingador, manifesta-te. O salmista começa salmo, começa a sua oração dizendo: Deus vingador, se manifeste. E aí ele começa no versículo 2, ele diz assim: levanta-te, juiz da terra, pega aos soberbos, tipo, paga aos soberbos, tipo, faça justiça sobre eles, né? E dê a eles o que eles merecem. Até quando, ó Eterno? Até quando os ímpios triunfarão? Mas é um salmo que ele está literalmente clamando por justiça. E ele não clama apenas por justiça, ele clama por vingança, dizendo: ó Deus eterno, vingador, justo juiz, até quando? E aí esse até quando também eu lembrei agora de Apocalipse, que Apocalipse, quando vai dizer que as almas estão diante do trono do Senhor, elas clamam ao Senhor, elas oram ao Senhor dizendo: até quando, ó justo juiz, esperará para vingar o nosso sangue, porque morremos pelo testemunho que demos, né? Então, sim, vingança, ela é bíblica, só que a vingança bíblica é uma vingança justa, porque aquele que vai vingar, aquele que vai fazer a justiça é aquele que é santo, né? É por isso que o que Jesus traça aqui é que na época, dentro da lei, a lei mosaica, ela não permitia uma vingança, mas ela permitia um pagar por aquilo que se sofreu. Mas quem fazia isso não era o cara que sofreu. Por exemplo, o João vai lá e mata alguém da minha família. Eu tinha por direito vingar a pessoa da minha família contra o João. Só que eu não poderia fazer isso porque eu não teria medida para a justiça. Então os sacerdotes faziam isso, os legisladores faziam isso e aplicavam uma pena sobre a vida do João ou sobre a família do João. Então assim, existia o olho por olho, dente por dente. Diferente do que acontece no Islã. Hoje no Islã acontece assim: se o mesmo João matasse alguém da minha família, eu poderia com as minhas próprias mãos causar um mal contra a família do João. Só que daí não é assim: matou minha mãe, vou matar a mãe dele. Tô amarrado em nome de Jesus, não, tô brincando. Mas assim, é aquela questão: não, matou minha mãe, eu vou matar a mãe, o pai e o irmão. Aí o João ia ficar louco comigo, ele volta, mata meu pai, meu irmão e meu primo. Aí eu fico mais louco com o João, e eu volto, eu mato cachorro, papagaio, periquito, e assim a ira e a maldade ia se espalhando, vai se espalhando por toda a terra. Quando ele coloca essa lei, não era para trazer mais vingança, nem mais ira, era para conter aquilo que tinha acontecido. E Jesus ele vem e ele traz um outro propósito, ele levanta uma outra bandeira. Ele fala assim: vocês ouviram a respeito do olho por olho, dente por dente, mas eu digo, não resistam. Ou seja, sai fora desse jogo de querer revidar aquilo que foi feito contra você. Porque o que importa mais é a questão de quem faz a justiça. Porque Jesus, ele estava se colocando ali como o justiceiro. Ele que faria a justiça, ele fez a justiça por nós. Mas ele é quem nos justifica. Jesus julga as pessoas agora? Cara, vocês estão falando que Deus é vingador? Porque eu não posso falar de Jesus? Jesus é quem vai fazer a justiça, ele quem levanta a bandeira da justiça. E o que ele fala aqui, olha, não resistam ao perverso, ou seja, se ele o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Por quê? Se eu continuar nessa troca de agressão, não vai se interromper o ciclo da violência. E o ciclo da violência é que foi interrompido.
Então Jesus ele entra com a provisão para que o ciclo de violência se interrompa com a graça, com a justiça vindo dele, com o amor ao próximo. Então é um mandamento que Jesus levanta: ama ao próximo como a ti mesmo. Sempre quando o homem vai buscar realizar o juízo, ele sempre vai fazer de uma maneira desmedida. Exemplo disso pode estar a própria Segunda Guerra Mundial, né? A gente sabe que o desfecho da Primeira Guerra Mundial, os alemães não ficaram felizes com aquela situação toda e tal, que foi gerando um ressentimento nacional, que proporcionou um ambiente para o surgimento do nazismo, e depois foi meio que uma espécie, né, de vingança do povo alemão. Ou seja, a gente sempre vê que quando eu estou me vingando, eu estou prevalecendo e estou dando privilégio à minha justiça, ao meu critério de justiça. Exatamente. Eu não quero só devolver, eu quero fazer você sofrer também. Essa lei ela é estabelecida justamente para trazer a equidade entre os povos, né? Para justamente não ter aquela questão da vingança entre familiar, naquele contexto, vamos falar. Tem o exemplo do judeu, de alguém vir ferir alguém da minha família, eu ir lá e ferir 2 pessoas da família dele, e isso vai crescendo. Na verdade, essa lei é estabelecida para que haja equidade e que o crime cometido seja pago da mesma proporção. Eu acho legal que o versículo 41 diz aqui. Ele começa assim: se alguém obrigar, é uma obrigação, alguém está te forçando. Fala assim, se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Eu fui dar uma pesquisada o porquê isso de 1 milha ou 2, né? Um soldado romano qualquer, não precisava ser centurião, não precisava ser líder de nada. Um soldado romano qualquer, ele poderia estar andando pela rua. Vamos dizer que eu sou soldado romano, encontro o Mateus andando pela rua com os afazeres dele, o compromisso dele diário, e eu tinha um direito por lei de ordenar a ele que me ajudasse a carregar minhas indumentárias, tipo meu enfardamento, aquele peitoral, tudo aquilo que o soldado romano vestia. Eu podia chegar para o Mateus e dizer: para o que você está fazendo e vamos comigo, que eu preciso caminhar por ali. Então você vai carregar o meu cinturão, você vai carregar meu escudo, você vai carregar, e a gente vai caminhar por um trecho, por um período. E o texto fala assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, não caminhe com ele apenas 1, mas vá 2 milhas. E o que eu entendo que Jesus está dizendo com isso é assim: querido, se você é cristão, tem que estar preparado para perder aquilo que é seu por direito. Se você tem algo, um direito, algo que é garantido seu, não, você tem que estar pronto para perder e não se ofender. O que ele está dizendo com você: se alguém te obrigar a fazer alguma coisa, não se ofenda por isso. E faça sempre mais, vá além. E eu nem diria perder, eu diria a capacidade de você abrir mão, assim como o Cristo mesmo. Sim. Ele fez deliberadamente, e o cristão também. Quer dizer, a gente tem muitos negócios, os cristãos eles geralmente precisam ser exortados a fazer alguma coisa, né? Mas o cristão mesmo, verdadeiro, ele é alguém que ele se dispõe a perder mesmo. Não é algo só assim, vou perder só quando me obrigarem, por exemplo. Eu acredito que tem a ver com até onde você está disposto a ir pelo reino. Até onde você está disposto a ser cristão. Você está disposto a ser cristão se todos os seus direitos forem tirados? Você continua sendo fiel a Cristo, leal às Escrituras, sendo que aquilo que você gosta ou aquilo que é seu por direito for arrancado, for retirado? Como é que fica? Como que está o seu caráter? Como vai continuar a sua integridade em relação ao Evangelho, em relação ao seu testemunho de fé, né? Não tem como a gente não olhar para esse texto e diante do que você falou em relação a esse exemplo do soldado romano, não pensar naquilo que o Mateus falou em relação à abdicação de Cristo. Ele foi o que se negou a partir do momento em que ele abriu mão da sua glória para descer à terra e se limitar num corpo desse, cara. O Deus de toda a glória se limitando num corpo humano e dizendo para nós: olha, dá a outra face. Eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus sendo carregado para ser crucificado, apanhando, tomando na cara e assim, não levantando o dedo. Cara, a gente tem que entender que Jesus, ele era Deus, abriu mão da sua glória, veio para a terra como homem, mas se Jesus quisesse, ele tinha autoridade sobre todas as coisas. Se ele quisesse simplesmente na hora falar assim: chega, para tudo que não é assim que vai acontecer mais. Acabou, dizimava a humanidade. E Jesus, ele simplesmente deixou a sua imagem ser desfigurada por conta de soco, de pontapé.
E eu fico imaginando Jesus lembrando do Sermão da Montanha. Olha lá, lembra o que ele falou pra gente não revidar? Cara, Jesus podia parar com tudo isso. Ninguém tira a minha vida, né? Exatamente, então, eu eu Fala entrego é essa. muito forte. Tipo assim, ó, Exatamente. não são vocês que estão tirando a minha vida, eu que tô dando, eu que tô permitindo. Jesus, quando tá ali com Pilatos, vamos dizer assim, né? Preso, cativo. Na verdade, quem tava preso na situação ali era Pilatos, não era Jesus, né? Ele que não tinha escolha, Ele, né? Pilatos não tinha outra escolha. Jesus estava sendo condenado por ser realmente quem ele era. Porque Jesus não só era rei dos judeus, mas como era rei do mundo. Né? Jesus era rei, não era uma mentira. Então ele poderia a qualquer momento dizer assim, ei querido, peraí. Eu sou rei, eu sou quem as pessoas estão falando. Mas não, Pilatos chega para Jesus e tipo, você é rei dos judeus? Tu dizes. Ele abre mão do direito de se manifestar ou de se defender, até mesmo publicamente. Por quê? Ou de justificar, vamos usar essa palavra, esse termo. Jesus abre mão de se justificar, porque a justificação, ou quem justifica, é o Pai, né? E o Pai vai fazer juízo sobre todas as coisas, né? Ele entra e começa falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, aí quando Jesus entra no mas eu lhes digo, tipo assim, orelha em pé, baixa a cabeça, que agora vem outra paulada. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa vocês receberão? Olha isso. Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é o Pai Celestial de vocês. Aí Jesus bate na cara, sem dó. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Da mesma forma que era olho por olho e dente por dente. Aí Jesus vem e fala, não. Assim não, meu querido. Amo o seu inimigo, porque amar o próximo é fácil. Amar o próximo não é nem questão de obrigação, é uma questão de, pô, que legal, o cara é meu próximo. E a gente depois, é importante a gente falar a questão do próximo, né? A gente trazer de novo esse significado do que é próximo, de quem é o nosso próximo. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse paradigma aqui, ó. Odiar o seu inimigo ou amar o seu inimigo. É recorrente isso do Sermão do Monte. Vocês ouviram o que foi dito, eu porém agora vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, é porque como a lei era comunicada, vamos dizer, oralmente, era a leitura dos rolos e tudo, se misturou muito, entrou muita coisa que não dizia respeito à lei, entrou muito da opinião do homem, da opinião do leitor na hora de transmitir a lei, e muitas vezes acontecia deles acrescentarem algo do que o texto não está dizendo. Quando Jesus diz assim, vocês ouviram o que foi dito, eu porém agora vos digo, ele está dizendo assim, o que vocês ouviram foi isso, mas o que realmente foi dito é isso aqui que eu estou dizendo agora. Então ele não só traz a essência, um exemplo. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O que Jesus estava fazendo aqui é confrontando os mestres da lei, né? Os fariseus ali, que tinham acrescentado algo à lei. Por quê? O texto que Jesus está fazendo referência é o texto de Levíticos 19, 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os seus filhos, ou contra os filhos do seu povo, né? Mas ame o seu próximo, como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Tem uma outra menção dessa mesma lei em Êxodo, e que ela só fala do amor. Então você pode procurar na Bíblia aonde está escrito odeie os seus inimigos e você não vai encontrar. Então o que Jesus estava combatendo na época não era só mostrando qual que era a essência da lei, mas ele também estava combatendo e indo contra os mestres da lei que estavam ensinando e colocando um peso e uma farda sobre o povo que a lei não colocava, que a lei não dizia, que a lei não mandava. Então a gente não vai encontrar nas leis, nos profetas, um texto que diz que é para odiar os inimigos. Né? Combatendo falso ensino. Ele está combatendo falso ensino, exatamente. Próximo. Então, se é para mim amar meu próximo, então eu tenho que odiar meu inimigo. Era esse o entendimento que eles tinham. Mas aí Cristo vem e fala que não.
Está errado. Ame o próximo, ame o seu inimigo. Quando a gente vai falar sobre o amar o próximo, eu acho que é algo que é necessário a gente entender o que significa a questão do amor. Porque a gente acha que o amor é gostar de alguém, de estar próximo, aqui, Aquele sentimento bom, né? aquele sério? sentimento agradável. Mas, cara, eu imagino Cristo amando Pilatos. Mas ele não chegou a falar: ei, Pilatos, quando eu ressuscitar daqui 3 dias, vamos tomar um café. Não é bem assim. O amor, ele transcende a questão do gostar do próximo. É que nem, por exemplo, Jesus na cruz, né? Ele olha por aqueles que estavam ali exercendo aquela... Enfim, estavam ali machucando ele, e ele olha e intercede por eles, né? Não significa que talvez Jesus olhou para aquilo e morreu de amor no sentido: ai, que bonitinho que eles estão fazendo comigo, assim, né? Ele desejou algo bom para eles naquele momento, a ponto de interceder. Sim. Eu vejo que esse amar o inimigo não significa pegar e levar para casa, assim, nesse sentido. Mas significa olhar para ele e desejar o bem, no sentido, por exemplo, por que ele pede para orar? Que por meio da oração a gente ora, por exemplo, pedindo a Deus: revela ao coração dele a maldade dele, para que ele mude de ideia, para que ele mude de opinião, esse tipo de coisa. Ou seja, o meu amor pelo meu próximo aqui se revela em uma prática de desejar o bem e até de fazer o bem em benefício dele. Como, por exemplo, aquilo que já foi ensinado no sermão, né? Oferecer a outra face, né? E aqui também orar, interceder por ele, né? Porque assim como nós, né, éramos pecadores, temos a questão do pecado, e principalmente quando éramos pecadores, no sentido de não salvos, muitos dos nossos inimigos são esses não salvos, né? Que na verdade precisam da graça e misericórdia de Deus. Na questão que o Matheus tocou do orar, eu vejo isso muito hoje, algo atual, na questão da nossa política. Que a gente desce o pau nos políticos, mas a gente, como cristão, nos posiciona em oração Quem pensa diferente, pela né? vida deles, por quem pensa diferente da gente. O fato de nós amarmos os inimigos e orar por eles, e orar por aqueles que nos perseguem, para que nós venhamos a ser filhos do nosso Pai. A NAA, ela vai dizer assim: para que vocês demonstrem que são filhos do Pai de vocês. Se você quer expressar um fruto que aponta a qual reino você pertence, é orar por aqueles que te perseguem. Esse texto está dizendo justamente isso. Você não concorda com eles têm perseguido, feito algo ruim, você não tem que desejar e ansiar a morte deles, que nem o Mateus disse. Pelo contrário, você tem que desejar o bem, orar e interceder por eles. Porque esse ato de interceder por essas pessoas vai demonstrar a qual reino você pertence. Agora, quando você, que se denomina cristão, coloca uma hashtag dessa, por exemplo, morte a fulano de tal, ou CPF cancelado com sucesso, você só está demonstrando que você não pertence ao reino dos céus. Você só está demonstrando que você ainda, ou talvez não teve uma compreensão ampla, né? Quando você externa essa violência por uma polarização, ou esse ódio por uma polarização política, ou qualquer outro tema, enfim, você só está demonstrando que você talvez não seja filho. Não, até porque isso vai muito contra a própria questão de Deus, cara. Exato. Existe um amor de Deus que é benevolente, que é o amor sobre todos. Deus ama a todos, cara. A benevolência de Deus faz com que não vai fazer só sol na terra do cristão, vai fazer só na terra do não cristão também. Não vai chover só na plantação do cristão, vai chover na plantação do não cristão também. Ou seja, Deus abençoa a todos. De uma certa forma, Deus dá o ar para todos respirarem. Isso mostra como Deus ama a criação dele, cara. Porque nós somos criaturas. Só que, às vezes, a gente, como cristão, a gente não pensa. Isso que você falou é uma verdade. Quando a gente começa a entrar nesses grupos polarizados, já aí tá o erro, cara. Tudo que é polarizado tá o erro. Porque eu entendo que os ismos da vida definem um grupo que não é aquilo que Deus quis para a humanidade. E quando a gente entra nessa questão de odiar o inimigo, a gente está indo contra Deus, a gente está indo contra um princípio divino, porque Deus ama a todos.
Deus demonstra uma forma de amar sobre todos. Igual o Matheus falou, eu não preciso pegar o cara e levar pra minha casa e falar, não, o cara é meu inimigo, mas eu vou levar pra minha casa porque eu vou demonstrar amor. Não, demonstre amor de outras maneiras. Não desejando a morte já é um Porque ele bom vai começo. matar você. Até porque ele pode ser que ele te mate. Demonstre amor de uma outra maneira, entendendo que ele é carente da graça de Deus como um dia você foi, que ele necessita do amor de Deus como um dia você necessitava, e que ele não tem ainda o esclarecimento que você chegou a ter. Então é uma questão, discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus não pode ter na sua mente que você é exclusivo. Cara, Deus amou o mundo de tal maneira, por isso que ele entregou o Filho. Senão ele faria de uma outra maneira. Ah, uns não creram? Amém, Deus ofertou o Filho. Ah, não creram? Tá bom, não creram, não foram esclarecidos para crer. O Espírito não clareou a mente para crer, mas você não sabe quem é, quem não é. A sua função é interceda pelos seus inimigos. Orem por eles, demonstre o amor por eles dessa maneira. E o final, e o pior de tudo é que ele compara aqueles que fazem o básico, que é amar o próximo, como os publicanos. E quem eram os publicanos? Os gentios. Que nem convertidos são. Quem eram os publicanos? Publicano na época eram os caras que ficavam roubando o povo. Pô, velho, se eu sou um publicano e eu amo meu próximo, Jesus tá falando assim, cara, é o seguinte, ô meu discípulo, amar o próximo, até o cara que passa os outros pra trás faz. Isso aí não é digno de louvor pra você. Agora eu quero ver você ser meu filho do reino de Deus, quando você ama o inimigo. E se o cristão entender o que é amor ao próximo, ele vai entender que quando ele sai da casa dele para abastecer o carro, o próximo, que é o frentista que está abastecendo o carro, ele também merece receber essa graça, ou ouvir dessa graça de Deus, né, que foi compartilhada. Então, o cristão que entende o que é amar o próximo, ele entende o que é ser devedor. Porque eu não só apenas não odeio e desejo algo bom, como eu me torno uma testemunha do Evangelho, e por conta desse amor em mim é que eu alcanço. Então quem é o próximo? O próximo é a tiazinha que é balconista da padaria. O próximo é onde o braço alcança. Exatamente. O próximo é onde meu braço alcança. Exatamente, é aquele que está perto. E se esse ainda não conhece Cristo, não teve um encontro com essa graça, cabe a mim anunciar, né? Se eu não me engano, Abraham Kuyper que diz que todo coração sem Cristo, ele é um campo missionário, né? Isso é amar o próximo, independente de ser amigo, inimigo, de quem for. E o Sermão do Monte é prático, cara, porque ele termina falando aqui, no 47, né? E se cumprimentares, né? Somente os vossos compatriotas, né? Sim. Ou seja, você quer ver uma maneira prática de você demonstrar amor a todos? Cumprimentando todos, cara. Exato. E aqui é um ponto de uma observação, e eu me incluo na coisa, né? Cara, às vezes a gente vem na igreja, velho, e as pessoas não nos cumprimentam. Sim. Às vezes na igreja a gente não cumprimenta as pessoas, cara, direito. Quer dizer, cara, a nossa prática tá bem distante, né, cara? Eu imagino aqui que Jesus fala isso que num contexto em que alguns judeus tinham essa questão de você não é judeu, nem olha pra sua cara, né? Sim. E tipo, cristão, cara... Só a gente lembrar de como era no tempo, o muro de inimizade, Exatamente. Né? O murinho de judeu gentil, você anda por aqui, você anda por aqui. Então, tipo assim, que é uma questão prática, cara, seja alguém de bem com as pessoas, cara. Exato. Onde é que você anda, vai cumprimentar o tiozinho do posto, vai cumprimentar o atendente do mercado, você vai olhar pra elas, vai cumprimentar. Vai mostrar que você é uma pessoa que a sua expressão corporal, a sua atitude é uma atitude de abertura, uma atitude de aproximação, é uma atitude de bem-querer, de demonstrar ali um interesse pelo próximo. Se a gente precisa falar que ser cristão significa cumprimentar os outros também, a coisa tá feia. É, muito. Não deveria nem ser um distintivo só cristão, né? Exato. De educação básica. Exatamente. Sim. E aí ele fecha dizendo assim, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aí ele mata nós. Falar que pra gente ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, é colocar o sarrafo lá em cima e a gente tem que alcançar o sarrafo. Mas essa perfeição, ela é possível, né? Sim. A gente tem que entender que o nosso objetivo é ser perfeito. Nosso objetivo em Cristo Jesus por que não?
a gente buscar ser como Cristo é, ser perfeito, porque Cristo foi perfeito. Nós estamos em um processo onde nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Nós estamos caminhando rumo ao alvo que é Jesus, olhando para Ele e sendo lapidado até nos tornarmos perfeitos. A gente sabe que quando Jesus voltar e o nosso corpo for glorificado, nós seremos perfeitos diante de Deus. Nós alcançaremos ali o ápice da perfeição. Mas hoje, o desenvolvimento da salvação que recebemos é necessário. O deixar para trás o velho homem, as coisas antigas e olhar para Jesus e caminhar, isso é a nossa parte, porque a parte de Cristo foi feita, já foi tudo feito. Está tudo consumado na cruz. Ele já fez aquilo que ele precisava fazer. Agora nós precisamos caminhar em cima daquilo que ele fez e abrindo mão daquilo que a gente já, na verdade, aprendeu, né? Deixando isso para trás. O ser perfeito, ele significa um ideal a ser atingido e alcançado. Nós vamos conseguir isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando, de fato, Cristo vier e restaurar todas as coisas, isso vai acontecer. Mas, enquanto isso, nossa obrigação é irmos nos aperfeiçoando. E o Sermão da Montanha é um alerta prático para que nós possamos desenvolver a nossa salvação sendo cada dia mais parecidos com Jesus. Russell Shedd, ele fala algo interessante em relação ao aspecto da salvação, que eu acredito que seja 100% aplicável nessa questão do ser perfeito, né? De buscar a perfeição. Eu fui salvo porque o sacrifício da cruz ele é suficiente, né? Ele é suficiente para o perdão dos meus pecados. Tem a questão do desenvolvimento da salvação com o Espírito, aquele processo de arrependimento diário, de cumprir aquilo que o Sermão do Monte fala, de ter o meu caráter transformado. Então o primeiro aspecto é, eu já fui salvo, né? Ou seja, eu sou perfeito, né? O segundo aspecto é que eu estou sendo salvo e eu estou sendo perfeito, porque diariamente eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que há uma falha no meu caráter, que é um fruto da queda, eu preciso pedir perdão, eu preciso me humilhar, então eu preciso tratar o meu caráter. E o terceiro aspecto é que eu serei salvo ou serei puro, né? Serei perfeito. Então tem esses três aspectos em relação à salvação que o Shedd apresenta, que entra mais no contexto que vocês vão tirar um sarro de mim, do já e ainda não. Tipo, eu já sou perfeito, mas ainda não, porque não é pleno. O Sermão da Montanha agora ele vai mudar de aspecto, né? Ele vai entrar numa parte relacionada à disciplina espiritual, algumas ações práticas da nossa vida com Deus, vida espiritual, mas o capítulo inteiro, 5, ele trata do caráter do discípulo. Então, como discípulo do Senhor, eu peço para você olhar para esse capítulo com muita calma e procurar tirar dele lições, aquilo que nós falamos aqui, aquilo que você vai ler na sua casa, que você vai ouvir do Senhor, e aplicar isso na sua própria vida. Existem áreas aqui que você precisa ser transformado, como eu. Existem áreas em que você já alcançou uma maturidade e existem áreas que você ainda precisa tocar nesse assunto. Não deixa isso passar, não deixa. Se você precisar de ajuda, procura o seu líder de célula, procura os pastores, não tem problema nenhum. Nós estamos dispostos também a te ajudar. Eu quero que você feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Eu sei, Deus, que ela cumpriu com aquilo que ela veio fazer, Senhor. Transforma as nossas vidas para que possamos ser conforme o seu caráter, Jesus. No teu nome que oramos. Amém. Deus abençoe e nos vemos na semana que vem, tá bom? Abraço. Falou.